não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, pessoal, em conhecimento da palavra de Deus, a gente precisa crescer. E não em maldade, malícia, qualquer outra coisa. Ou seja, o princípio bíblico, a gente precisa crescer em conhecimento. Não podemos ser ignorantes, ou seja, passar muito tempo desde que conheceu a Deus, muitos anos de fé se passaram, mas o conhecimento ainda é quase o mesmo do dia que entrou na igreja. E não dá. A gente precisa estudar, porque quando Deus mandar outras pessoas, a gente precisa ser referência, a gente precisa ter respostas, a gente precisa saber como instruir, pelo menos no básico do básico do básico. 1 Coríntios 14, 20. E depois 1 Coríntios 14 também, só que o versículo 26, que diz: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Façam de tudo para a edificação da igreja. Isso aí foi o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto. E com isso, então, a gente começa esse estudo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê entendimento, nos leve aí a todo raciocínio que a gente realmente deve chegar. Amém? Vamos começar falando hoje sobre canções corporativas de adoração. Compreende canções corporativas? Canções em grupo? Este é o estágio 1 do ciclo de adoração. A função do líder de louvor. Tá? Vou frisar bem para vocês. Líder de louvor. A função dele é conduzir as pessoas a se focarem na direção de Deus, todos juntos, engajando em concordância na presença de Deus. Como critério, então, o líder de louvor ele sempre escolhe, claro, né, que o líder de louvor, quando vai prestar um culto, todas as músicas falam sobre Deus e são cantadas também para Deus. A diferença é, música que fala sobre Deus nunca pode faltar. É aquela que tu cita Ele, que tu lembra das coisas dele e tudo mais. Mas agora sobre Deus, eu quero dizer da seguinte maneira: é que além de tu ressaltar Deus, tu também se expressa em relação a Ele. Exemplo daquela música do Rodolfo Abrantes: quem é esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas? Ele é o Rei da Glória. Está falando sobre Deus. Mas outra parte da música também diz assim: teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. É como esses montes ao meu redor até a minha muralha. É uma música que tanto fala só de Deus específico, como fala de tu e Deus. Agora, música, presta atenção, música que tu canta para terceiros não é adoração e não é louvor. Agora eu pergunto a vocês: sabor de mel é louvor e adoração? Raridade. Vamos ver. Fugiu, mas vai dar lugar. Não são. Tem músicas também que são de oração, tá? Que também tem incluso no modelo Arpitaça, como por exemplo, que é músicas que chamam a Deus, que pedem pela presença, que é uma música que não só edifica a gente, modelos, né? Edifica a gente espiritualmente, como também outras pessoas, como digamos aquela do David Gillan, o Venha Habitar, que a letra diz: venha habitar, nós não queremos só uma visita, venha desfrutar. É uma música chamativa para Deus, tá? Seguindo, outra coisa que todos os estilos musicais trabalharão com o modelo Arpitaça, ou seja, qualquer estilo musical pode ser usado. A gente nem tem estilo musical ainda, mas a gente vai no que consegue, certo?
O rei Davi cantava 3 tipos de canções para Deus: música de regozijo, música de tremor e música de beijo. Tem músicas como, por exemplo, de regozijo, em que já começava cantando: peguem suas harpas e seus instrumentos de cordas, vamos cantar uma música, exultemos Ele, vamos festejar porque Deus é isso, Deus é aquilo. Assim vai, uma música de regozijo. Por exemplo, tinha salmos dele que ele tocava, que ele cantava da seguinte maneira: tremam todas as nações diante do Eterno, porque não há Deus como Ele, invencível, não sei o que, em um instante Ele podia fazer toda a terra desfalecer, etc. Canto de tremor. E tem também aqueles cantos que é como um beijo, que é uma coisa bem romântica com Deus. Até hoje o pessoal que estava de tarde na faxinal deu um exemplo de uma música, mas não lembro agora. Mas vamos ver. Aquela que eu sempre uso em toda a aula para tudo, a do Antônio Cirilo, aquela não há outro como tu, que ainda diz que as batidas do meu coração chamam o teu nome, alguma coisa assim, não lembro bem. É um exemplo de música, adoração como um beijo, tá? Outra coisa que diz aqui, a gente ainda está falando sobre as canções corporativas de adoração. Uma delas o líder de louvor deve selecionar canções de adoração que sejam conhecidas pela maioria das pessoas quando vai começar. Entendeu? Exemplo, digamos que um dia a gente vai no culto fazer o louvor e o Newton seja o líder de louvor naquele dia. O que ele vai fazer? Ele vai começar o louvor escolhendo uma música que seja de conhecimento de todos. Vamos ver Ousado Amor, é uma música que hoje quase todos conhecem, canta uma música assim. E aí começa. Depois mais que vem aquilo que a gente já estava vendo, adoração espontânea, refrão espontâneo, cantar a palavra, etc. Tá? E outra coisa, se vocês quiserem já anotar aí, porque lembrem, quando eu falo líder de louvor aqui, é certo que até a conclusão dessas aulas, para você dizer para o profeta que fez o curso do modelo Arbitraça, vocês vão ter que fazer uma demonstração prática com microfone e som de tudo, cada um. Então é bom vocês anotarem, para não surgir dúvida depois. Então, primeira coisa, o líder do louvor, para começar, ele começa com uma música conhecida de todos. Segundo, ele deve colocar a letra, preparar antes do culto, para a letra estar no telão, para as pessoas verem. Se não tiver o telão, como ele é uma pessoa dedicada, porque tem que ser, no mínimo à tarde, ou um dia antes, ou até uma semana antes, ele vai imprimir umas 50 cópias da letra da música em algum site da internet e vai deixar em cima de cada banco da igreja as músicas que ele pretende dirigir ali e tocar. Para quê? Para que as pessoas que não conheçam possam acompanhar, e aquelas que nem eu, muitas vezes sempre esquecem da letra, até do nada assim, ao branco, escutou a música a vida inteira. Aí elas podem acompanhar por aí. Conseguiram anotar? Posso seguir? O ciclo de adoração tem 3 estágios. Tá? Primeiro é o cântico de adoração corporativa, por isso que já foi dito para o líder de louvor começar escolhendo uma música conhecida de todos, onde todos entram na presença de Deus juntos, numa só harmonia, numa só voz, num só coração, que nem aquela música. Valorizamos os cânticos que nos direcionam a cantar para Deus ao invés de sobre Deus. E, como eu disse para vocês, jamais sobre terceiros. E a segunda parte do ciclo são os cânticos espontâneos,
tanto os cânticos devocionais quanto os cânticos do Espírito, que são em línguas, mas todos têm que ser tirados das escrituras da palavra de Deus. Como por exemplo, o pessoal está cantando uma música conhecida, vamos ver aí, me fala um refrão aí conhecido. A tua glória. Na segunda parte do ciclo, a pessoa pode adicionar adoração espontânea, mas na mesma música. Ou seja, tu inventa uma letra, né, num momento, um refrão, alguma coisa assim. Eu nem sei que música é essa, eu não vou conseguir dar um exemplo. Uma música do sério, um refrão bem simples. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, lá no meu coração. Eu te amo. Acho que cantou 10 vezes, fez um monte. Tipo isso. Digamos. Mas tem que ser uma coisa mais simples para fixar. Vamos ver. Bom, por fim, nós vamos fazer a prática daqui a pouco, vocês verem. Vou mostrar para vocês. Mas digamos que o refrão, a parte principal, tu troca por outra letra e faz o verso espontâneo. E a próxima, tem duas maneiras de cantar espontâneo, né? Uma é em línguas, orando em línguas, e a outra é com entendimento, que a maneira que vocês conhecem, orando a palavra. O segundo estágio da adoração é orando a palavra. Por exemplo, pega um versículo, tá? Que nem diz aqui 1 Coríntios 14:15, o apóstolo Paulo diz assim: o que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Como assim? Em parte tu canta o que está na palavra de Deus, baseado no conhecimento que tu tem de Deus e tudo mais para aplicar na adoração. Em parte tu canta em línguas, tá? Isso é um princípio da igreja primitiva. E Colossenses 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso é Colossenses 3,16. Vocês anotem, que eu tenho quase certeza que eu vou botar na prova isso aqui. Colossenses 3,16. Esse vai. Desenvolvendo uma passagem através da oração. Cântico antifonal. Primeiro, orando, sempre com música, então cantando, através de frases bíblicas. Segundo, isolando uma frase do versículo bíblico. Tá? Terceiro, desenvolvendo temas através da oração antifonal, que é uma oração, por exemplo, os cantores desenvolvem o tema usando uma curta melodia e outra os coros espontâneos. Assim, ó. Como é que eu vou explicar? Digamos que vocês líder de louvor e o pessoal cantou a música conhecida, okay? Cantou o Ousado Amor, terminou o Ousado Amor, pega a passagem bíblica e lê. Não precisa cantar, lê. Depois de ler a passagem bíblica, ora em cima dela 1 a 2 minutos. Terminou de fazer a oração, vai cantar alguma parte que tu isolou, alguma parte que tu destacou daquele versículo. E a partir disso, vai começar a fazer outros coros e outras canções em cima desse verso.
Eu vou ter que dar um exemplo aqui, porque até eu tô confuso, tô com sono. E a aula de tarde, Newton veio aqui, então, Newton, para dar um exemplo, Fátima está aí, vem aqui. E pode ser Luciana aqui. Vamos resumir aqui. Vem só mais uma pessoa, pode ser Fátima. Luciele é a líder de oração na administração. Tu é líder de oração. Tu é o líder de louvor. E tu é a líder do coro. O que é o coro? É de coral, entendeu? Não a cobra. O coro é aquela turma toda que canta junto e fica com aquela voz. Funciona mais ou menos assim. Começou, geralmente o líder de oração é o profeta, é o pastor. Na maioria dos casos, ele vai estar nesse papel, ele vai ministrar, e o líder de louvor vai estar ali. Porque o que? O líder de louvor dá suporte para o líder de oração, que a gente pode chamar também de líder de administração, tanto faz. Cantar a canção. Aí pega o microfone do líder de oração, lê a passagem bíblica. Até aqui tem um exemplo. Ela lê Efésios 3, de 4 a 19. Pode até ler aí, Luciano. Pega o microfone, só para ficar mais claro. Efésios 3, 14 a 19. Ajoelho-me diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e que, estando enraizados em seu amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que todos vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí Luciane termina de ler o versículo, ela ora, não precisa necessariamente isso, mas de 1 a 2 minutos em cima do versículo. Ela: Deus, nós agradecemos o teu nome, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha aqui e se faça presente nesse lugar. E aí, digamos, aqui, vocês viram que o versículo é grande, né? Eu sublinhei aqui, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Nós pedimos que hoje aqui o teu Espírito Santo nos leve a entender a tua palavra, e que através dessa ministração tu fale conosco, para que Deus, nós conheçamos o amor de Cristo, e o conhecimento do amor de Cristo seja presente em nós. Ou seja, eu falei 2 vezes, vocês viram que eu repeti 2 vezes a mesma coisa? Queremos conhecer o amor de Cristo, queremos que o amor de Cristo esteja em nós, para que a gente te ame como Cristo te amou. Ele é o líder de louvor. Se eu sou líder de louvor, eu já fico ligado que o tema do líder de oração é que conheça o amor de Cristo. Que conheça o amor de Cristo, que repetiu. Aí o que o líder de louvor faz? O líder de louvor vai cantar em cima daquilo. Ele vai cantar em cima daquela palavra. Em todo versículo, aí como eu disse para vocês, o líder de oração vai separar, ele vai isolar uma parte e ele vai deixar claro para o líder de louvor, porque o líder de louvor vai dar suporte para ele na oração. Aí, digamos que começa o louvor, tá? Deixa eu pegar o exemplo que tem aqui para depois ver. Aí ele começa a cantar. Digamos que ele cante assim: enraizado e alicerçado em amor, capaz de compreender o amor de Cristo. Aí ele fica cantando: enraizado e alicerçado em amor, capaz de compreender o amor de Cristo. E aí, digamos que fica nessa repetição. Qual que é o papel do coro? O coro, digamos, ela é a líder do coro. Geralmente só tem uma pessoa junto a mais, que o pessoal chama de segunda voz, mas digamos que tenha 3, né? Os outros seguem dentro do coro.
O que acontece na espontânea? Eu cantei isso e vou ficar repetindo umas 8 vezes, depois troca. Até depois na prática vai dar para entender melhor como é que funciona. Aí o que acontece? O coro responde, ou repete, ou acrescenta. Por exemplo, vamos pegar a música do Antônio Cirilo no outro conto. Se eu canto assim, não há outro como tu. No caso eu sou o Nilton, tá? O Nilton que cantou isso, não foi eu, tá? O Nilton cantou, o líder do louvor cantou, não há outro como tu. O líder do coro responde, ou igual, aí ela vai dizer, não há outro como tu, vai dizer isso também. Ou então vai fazer como na música do Antônio Cirilo. Vai responder a mesma coisa, só que com outras palavras. Não há. Está dizendo que não há outro como ele, mas em outras palavras. Entendeu? Ou então vai dizer não há outro como tu. E a pessoa responde alguma outra coisa. E jamais haverá nesse mundo qualquer coisa. Mas o negócio funciona assim, na verdade, da maneira mais simples, que o estudo não vai dizer. Vai ficar repetindo. Enquanto ele repete, enquanto o outro canta, ele tem tempo de pensar na próxima parte. Tá? E se ela não estiver criativa e não souber o que falar na parte dela, só repete o que ele canta. Quando vier alguma coisa, ela fala. Se não vier, repete o que ele canta. E assim vai. Não vai outro como tu, ela não sabe o que dizer, não outro como tu. Não tem erro. Entendeu? E assim vai. Vamos seguir aqui o estudo, depois eu só fiz a explicação, ficou claro para vocês? Então, simplificando, o líder de oração é aquele que conduz a administração, ele lê a palavra, ele faz uma oração em cima, e durante a oração dele, ele destaca, presta atenção, ele tem que destacar, o líder de oração tem que destacar e deixar óbvio para o pessoal do louvor qual a parte que ele quer que o pessoal do louvor ministre em cima com a música. Tá? Ele tem que deixar escancarado qual que é a parte do versículo que ele isolou para que seja ministrado. Aí o líder do louvor vai começar, o coro vai acompanhar e assim por vai. Como saber qual a hora que vai terminar a música ou que vai trocar? Digamos que eu estou dizendo, não há outro como tu, e aí o coro responde, tá? Digamos que eu sou o líder do louvor. Como saber que vai ser a última vez? Agora vamos lá, em nome de Jesus. Pode ser esse, pode, esse vai ser o nosso. Só tu falar em nome de Jesus, vamos lá, não há outro. Sabe que quando falar em nome de Jesus vai ser a última vez, ou vai trocar. E aí o coro já sabe que depois ele não começa de novo, entendeu? Esse é o esquema. Então vocês anotem aí. A palavra-chave para a última comando, para a última repetição, para o último refrão, para o último verso, é em nome de Jesus. Aqui diz, normalmente um intercessor sem treino negligenciará isolar a frase claramente. A equipe deve ficar em uma frase isolada por 60 segundos ou mais. Tá? Agora a parte 3, que era o que eu estava falando aqui, que é desenvolvendo temas através da oração antifonal e responsiva. A adoração antifonal é essa aqui, tá? A adoração antifonal que a gente vai respondendo e citando a palavra de Deus e orando em cima. E a oração responsiva já vem de resposta. É essa aí, que eu canto, a Luciane responde, eu canto, a Luciane responde, que é a relação do líder de louvor com o coro, ou do líder de louvor com a segunda voz, ou o segundo cantor, entendeu? As 3 maneiras, tá, de desenvolver o tema antifonal é repetir a frase de volta com a exata linguagem,
A segunda é parafrasear, que é falar a mesma coisa que o outro disse, mas com palavras diferentes. E a terceira é desenvolver uma frase diferente que enriqueça o significado. Que nem ontem. A gente leu o Salmo na vigília, não lembro que Salmo que era, mas que Davi diz, ele diz para Deus bem assim: a tua graça é melhor do que a vida. E aí toda a cantoria, todos os versos ficam nesse critério, entre Deus e a vida. O último é desenvolver uma frase diferente, mas que enriqueça o significado. A gente começou cantando o Salmo, que é o primeiro item que eu falei para vocês aqui, repetir a frase de volta. E aí daqui a pouco começou palavras similares, né? Eu prefiro a ti do que o mundo. Aí daqui a pouco, tu é melhor do que o mundo. Entendeu? Aí daqui a pouco, eu tenho mais prazer em ti do que no mundo. Está falando a mesma coisa, outras palavras. Quando vê daqui a pouco, já foi criada outra coisa, que é o terceiro item de desenvolver a ideia, que é a parte que a gente enriquece o significado. Eu até fiz um verso que eu nem lembro. Maria, tu lembra do vinho aquele? Eu sei que eu disse alguma coisa tipo assim, o que eu comparei? Vinho é uma coisa que tem nessa vida e tem muita gente que gosta, bebe vinho para ficar alegre, feliz, etc. Eu disse o seguinte: tu é melhor do que o vinho, porque tu até me faz cair, só que o vinho me dá dor de cabeça no outro dia, tu não. Saiu uma musiquinha assim, não lembro como é que era agora, mas era mais ou menos assim. O que é? Estou falando a mesma coisa que Davi disse: eu prefiro a ti do que a vida, só que em outras palavras, nada a ver, mas está enriquecendo o significado. Vocês entenderam? Então assim, não é muito robótico, é muito livre. Só tem que aprender pela apostila essa parte, para que pegue o espírito da coisa, para que esteja no subconsciente de vocês, né? Por exemplo, aqui pessoal, a parte que foi isolada, o exemplo na apostila, é aquela parte do versículo que diz assim: fortalecendo com poder por meio do seu espírito o seu homem interior. A pessoa canta e repete isso: fortalecendo com poder por meio do seu espírito o homem interior. Aí daqui a pouco começa a parafrasear isso. Aí a pessoa diz: libere poder para o nosso homem interior. Falou a mesma coisa com palavras diferentes. Aí daqui a pouco a pessoa desenvolve a ideia. A pessoa diz no meio da música: libere graça para fazer nosso coração fluir em amor e santidade. Ainda está na mesma coisa, mas está enriquecendo o significado com alguns outros itens, entendeu? Agora vocês anotem aí: princípios básicos. Isso aí vai ser conteúdo depulado, isso aí vocês têm que saber. Princípios básicos antifonais ou cantos responsivos. Quais os princípios básicos para o canto antifonal e para o canto responsivo? Que é a mesma coisa. O primeiro: cantar canções curtas de 3 a 5 segundos que continuem no mesmo tema. Por quê, pessoal? Vocês lembram que o pessoal que no caso está ministrando louvor não é mais do que aqueles que estão no banco. Ambos estão ali para adorar a Deus. A única diferença é que quem está ministrando ali está conduzindo os outros, entendeu? Está abrindo o caminho. Então é o seguinte: tem que ser canções curtas e parágrafos curtos e versos curtos que ficam repetindo. Eu digo isso na parte espontânea. Por quê? Porque o povo tem que cantar junto. Então assim, tu tem que cantar no máximo 2 vezes eles já decorarem, entendeu? Então por isso que tem que ser curto. Canções de 3 a 5 segundos. Na segunda vez que tu está cantando, todo mundo canta junto. E é essa a ideia, que todos cantem junto para Deus. Segundo, cante um de cada vez. Não, por exemplo, o líder de louvor, o líder do coro, cada um
cantando uma coisa diferente, cada um inventando sua música na hora, não. Porque, como eu disse, o líder do louvor pode fazer uma parte espontânea, e o líder do coro também pode, na sua vez, fazer uma parte espontânea, mas cada um na sua vez. Por quê? Para o povo entender e poder cantar junto com nós, adorar a Deus junto com nós. Ficou claro até aí? Tem alguma dúvida, pergunta? Certo? Terceiro, e esse aqui é muito importante, daqui a pouco tem a parte prática. Cante alto ou não cante nada. Pessoal, verdade. Cante alto ou não cante nada. Por mais que não saiba cantar, fale a música, mas fale em voz alta. Nem ontem. Ontem nós estávamos na vigília e eu estava tocando. Eu falei, tá, próximo, canta. E eu tocando violão. Quando veio eu falei para o próximo, não, pode começar. Já estava lá no quarto cantando e ninguém ouviu ninguém cantar. Estava lá no barulho do violão e o pessoal... Entendeu? Mesmo que não saiba cantar, fala a música, grita, começa assim para perder a vergonha, para soltar de preço, fala, porque assim, ó, só tem um jeito de vencer a vergonha, passar tanta vergonha que uma hora tu te entedia de ficar com vergonha e falar, ficar com vergonha, não aguento mais. É o jeito, ou só assim que eu consegui cantar na frente da gente. Cansei de passar vergonha, até que uma hora eu falei, tô nem aí, não aguento mais, a vergonha toda hora, tô entediado disso já. E aí passa, porque a gente enjoa, a gente não aguenta ficar tanto tempo passando vergonha. O cara enjoa, o cara não tá nem aí, tá nem se cantei errado, se cantei, vai. E assim vai se soltando, é o único jeito, pessoal. Então lembre desse terceiro item: cante alto ou não cante nada. Não é gritar nem cantar alto, na verdade, é falar no tom que todo mundo consiga te ouvir, entendeu? E o quarto é dê sinais uns aos outros. Vocês podem também botar entre aspas, e eu aceito também como resposta na prova, ter comunhão com os irmãos. Ou seja, tu conseguir se comunicar com a pessoa que está junto contigo, no grupo, conseguir ter comunhão para se entenderem na hora, né? Que nem isso aí que eu falei de quando vai no último verso falar em nome de Jesus. Se vocês estão em comunhão, se vocês se comunicam bem entre um e outro, provavelmente nunca vai dar problema de se atrapalhar. Já sabem que se o irmão falou em nome de Jesus, já vai parar por ali. 5, sequência de cantores. Pessoal, eu vou até pular essa, porque sinceramente eu não entendi. Eu li ontem, falei, não entendi. Mas eu percebi que ela se encaixa e quer dizer uma coisa só: ordem. Vocês terem ordem, vocês serem organizados para fazer as coisas, cada um na sua vez, por partes, tudo mais. Tudo que a gente vai fazer para Deus, na verdade, tem que ser com ordem, né? Então, o item 5, podem colocar ordem em vez de sequência de cantores, botem ordem. Isso, com ordem. Agora a parte 4 do ciclo: coros espontâneos. Somente o líder do coro, que no exemplo que eu dei aqui seria a Fátima Bueno, somente o líder do coro e o líder do louvor estabelece os coros espontâneos para todos cantarem. Eles fazem coros a qualquer hora, porque assim, o líder do louvor faz o coro e o líder do coro, ou a segunda voz, como se chama também, pode repetir. Mas no caso, você sabe que, por exemplo, eu inventei uma: Deus é bom, disse o líder de louvor. Aí respondeu o líder do coro: Deus é mais. Aí um diz: Deus é bom, e o outro diz: Deus é mais. O pessoal já sabe que na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, oitava pelo menos,
vai ser igual. Deus é bom, Deus é mais. Então, quando o líder do coro for cantar pela segunda vez, os outros irmãos que fazem parte do coro vão cantar junto com ele. Então o líder de louvor vai cantar Deus é bom, e aí todo o coro vai cantar junto, Deus é mais. Vocês entenderam? Então tá, ficou alguma dúvida? Vocês querem dar um exemplo de coisas que aconteceria, como faria? Vocês lembrem, tudo isso vai chegar um momento em que um por um de vocês no final vai ter que praticar. E o profeta com certeza vai sentar aqui, vai participar e vai até querer. Daqui a pouco tá todo mundo no chão. Posso seguir? Então vamos. Tem churrasco depois? Churrasco. Eu acho. Todos os cantores devem ajudar a liderar, cantando o coro juntos, fortemente. Como assim liderar, mano? Porque, ou seja, cantem forte o coro, que o líder do coro cantar, porque as pessoas que estão no culto na igreja, cultuando a Deus, cantem junto. Vocês lembrem sempre, o único propósito de Deus, o ministro de louvor, o ministro de oração, é para que conduza os outros, para que os outros entrem numa atmosfera de adoração também, tá? Segundo, fazer coros fáceis. Mesma coisa que o cântico antifonal, tem que ser algo fácil, não um rap inteiro do Eminem. Uma coisa simples, tá? Que dê para ficar repetindo e pegar fácil. E o quarto, é finalizar cantando o nome de Jesus, foi o que eu falei para vocês, está ali na apostila. Coros corporativos de oração. Isto faz com que todos no ambiente intercedam em uma só voz. Por exemplo, coros como envia-nos teu Espírito, Senhor, ou queima-nos com teu fogo, ou nós queremos mais. Aí tem aquele exemplo, aquela música do David Keelan, mais, eu quero mais. Tem a que eu falei do David Keelan, vem habitar. É um coro corporativo de oração, ou seja, uma oração cantada, onde a pessoa diz para Deus: vem habitar, nós não queremos só uma visita, e etc. Agora nós vamos falar aqui, na verdade eu até repeti, porque eu comentei com vocês, o papel do líder de oração. O papel do líder de oração na intercessão é liderar, enquanto o líder do louvor dá suporte. O papel do líder de oração na adoração com a palavra é dar suporte ao líder do louvor. Então, pessoal, só para ficar claro para vocês, é só aquele esquema. O líder de oração faz a oração, lê a passagem, e o líder de louvor vai começar a cantar, vai trazer para a adoração o tema que o líder de oração trouxe. Vocês entenderam essa parte? Podem fazer depois? Que dúvida tem? Não entendeu? Tu vai ser o líder de oração. Tu vai ler a passagem bíblica, tá? Digamos que tu lê 13 versículos, tu vai pegar uma frase, uma parte curta, uma parte que não seja muito grande, vai isolar ela e tu vai orar em cima. Tu vai ler a passagem, vai orar, e durante a tua oração tu vai expressar qual a parte do versículo que tu vai querer que o pessoal do louvor cante. Entendeu? Digamos que tu lê todo o Salmo 23, tu ora, tu pede para que Deus nos leve para uma vida melhor, ou seja, deitar em praças verdejantes, seria isso, né? Pede para que Deus nos honre diante dos nossos inimigos e mostre que Ele é o Deus que nos exalta e Deus que humilha aqueles que... Enfim, faz a oração e por fim, e Deus seja o nosso pastor, Tu é o bom pastor. Se precisar, quebra uma pata da gente, nos puxa do Teu cajado, mas seja o nosso pastor. Se tu terminando a tua oração assim, tu viu que repetir 3 vezes sobre o pastor, vai ficar muito claro para o líder de louvor que é para ele orar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É para ele fazer tudo em cima do pastor, da ovelha, do rebanho, das pessoas, entendeu?
Então, essa é a missão do líder de oração. Deixar escancarado a ideia e o espírito que é para o pessoal do louvor orar e adorar, entendeu? É escancarar qual que é o tema daquela oração cantada, entendeu? Alguém mais tem dúvida? Uma pergunta? Ele vai cantar uma música que ele vai Espontâneo. ele vai fazer. Ele pode até começar com tu és o nosso pastor, e aí o coro responde, somos as tuas ovelhas, e pode ficar nisso e depois vai. Quebra minha pata, cara. Aí vai. Aí o Espírito Santo que traz, mas é por aí. Quebra minha pata é boa, né? Mas enfim, vamos lá. Esse é o papel principal, líder. Ler o versículo, orar e deixar isolado, escancarado e claro para os outros o tema da adoração. Esse é o papel do líder de oração. Agora, o papel do líder de oração no formato intercessório. Tá? Ainda é o papel do líder de oração, porém agora no formato intercessório. Na oração no formato intercessório, o líder de oração inicia citando sentenças bíblicas e também frases isoladas. Exemplo, pessoal, vamos no Joel 2,11 que a gente estava lendo. Digamos que, eu vou pegar o exemplo aí diz que a gente deve, né, se arrepender, jejuar, orar e plantear antes que venha os dias terríveis, né? Porque quem sabe Deus não volte atrás naquilo que tinha decretado de mal para nós. Então, pegando esse versículo, lendo e orando em cima, digamos que isola a parte de Deus diz ali, quem poderá me resistir? Aí no final da oração tu isola, nós sabemos que ninguém pode resistir à tua ira, que ninguém é poderoso como tu, não sei o que, mas que tu, Deus, volta atrás dos decretos ruins. Aí ficou escancarado essa coisa pro líder do louvor. Ele pode começar cantando que ninguém resiste a ti. Pode começar assim um louvor, dizendo para Deus, ninguém resiste a ti. E o coro pode responder, quem poderá contra ti? E aí depois pode seguir a parte mais depois da música, pedindo por perdão e arrependimento. Entendeu? E assim vai muito. Assim, pessoal, não tem mistério, porque tem muita liberdade para vocês fazerem conforme, né? Tem muitas, como é que se diz, maneiras de se fazer. Então vamos prosseguir. Pega, digamos, essa frase isolada pega a frase isolada de Joel 2,11, e que nem a gente estava orando ali quando estava tendo as eleições para o Bolsonaro ganhar, porque a gente estava com medo que no Brasil o comunismo dominasse e que o Brasil falisse, quebrasse, que fosse controlado a mídia. A gente estava com medo de inúmeras coisas, tá? A gente está com medo pela educação dos nossos filhos. A gente viu que a coisa estava indo num caminho ruim. O que a gente fez? Todos nós nos reunimos, várias igrejas do Brasil, todos pelo mesmo propósito, porque a gente, assim como Joel 2 sabia que estava para vir um dia terrível, muitos jejuaram, muitos choraram, muitos se arrependeram dos nossos caminhos, pediram para Deus para que mudasse esse decreto ruim, para que desse um presidente honesto e para que restituísse o Brasil tudo que perdeu. O que acontece? Deus atendeu. O que foi? Foi um formato intercessório com sentenças bíblicas. Porque o que? A gente cita para Deus, está escrito na Bíblia, que Ele volta atrás do decreto ruim. Então a gente faz o que está escrito na Bíblia, a gente cita, e aí é assim que funciona o formato intercessório. E é isso que o líder de oração faz quando vai fazer uma intercessão junto com o pessoal do louvor da adoração. Ele cita e ele ora em cima das sentenças bíblicas, orando a palavra. Entendeu? Ficou dúvida dessa parte?
Posso seguir? Eu estou sendo claro ou não? Quantos acham que eu não estou sendo claro? Não, tá bom mesmo. Eu estou me achando assim, porque eu estou demorando muito para falar as coisas. Mas vamos lá. Parte 1. Orar através de uma sentença bíblica. Tá? Aqui a apostila, até vocês podem ver depois, tem o exemplo de Efésios 13, 14 e 19. Onde ora o versículo. Depois da leitura, deve orar ela por 1 a 3 minutos. Tá? Depois enfatiza na frase. Vocês viram que está se repetindo, né? É a mesma coisa de quando vai fazer o louvor. É praticamente o mesmo. O líder é o papel do líder de oração. Enfatiza uma frase do versículo. E aí, depois o pessoal canta. Ficou bem entendido, pessoal? Vamos fazer a prática daqui a pouco. Agora, o que é intercessão? Intercessão é a parceria íntima em concordância com Deus. Ou seja, Deus quer muitas coisas aqui na terra, mas dá a nós mediante as nossas orações. Por isso que Jesus, vou repetir mais uma vez, no Pai Nosso, Ele nos ensina a orar para que seja feito na terra como é feita no céu. E da mesma maneira a gente pede inúmeras coisas que Deus já decretou para nós no céu, mas a gente pede para que seja feito aqui na terra. Até como o Pai ensina, né? Tudo que 2 ou mais concordarem na terra, que já foi concordado no céu, vai ser feito aqui. Então, perdi aqui o deputado. Intercessão. Isso. Ou seja, é uma oração em intimidade com Deus. Por quê? Porque a gente ora para Deus com que propósito? Em cumprir as coisas dele. Então é uma coisa muito bonita, né? É uma relação. A intercessão geralmente é uma coisa muito eu não sei qual é a palavra certa, mas eu vou falar assim, anti-egoísta. É uma coisa muito altruísta. Acho que é altruísta é a palavra certa. Porque a gente geralmente na intercessão a gente não fica orando por nós, né? Ou a gente pede pelos irmãos, né? Que são os mesmos que Deus habita neles, assim como nós. Ou a gente ora também a favor que as coisas de Deus e os planos dele aconteçam aqui no presente momento. Isaías 62, 1 diz assim: por amor a Sião não me calarei, por amor a Jerusalém eu não me aquietarei. Isso poderia ser nós ano passado. Por amor aos meus filhos eu não me calarei, e por amor ao Brasil eu não me aquietarei. Era mais ou menos isso quando a gente orava nas eleições. Eu estou citando isso aí como exemplo para vocês, mas pode ser em várias coisas. E tem Isaías 62, 6. Já anotem isso aí, porque isso aí vai ser perguntado, viu? Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus sentinelas, e jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Importantíssimo você saber, tá? Eu faço bastante pergunta e prova, por quê? Porque quem quer achar respostas precisa fazer perguntas. Versículo? O versículo é Isaías 62, 6. Isaías 62, 6. E o conhecimento é importante, por quê, pessoal? Vocês vão estar aqui orando 24 horas, oração 24 horas na igreja. Vai chegar alguém para vocês e vai dizer: por que ora tanto? Deus não é surdo. Entendeu? Por que tem que tocar para orar? Por que estão tocando para orar? Por que não só ora? Vocês vão ter que ter uma resposta. Por que oração 24 horas? Por que orar o tempo todo por uma coisa? Por que ficar lembrando Deus o tempo todo? Isaías 62, 6 já serve para isso. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus sentinelas, que jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam ao Senhor não se entregam ao repouso. Isso aí fala de orar por longos períodos. Isso aí fala de orar insistentemente por coisas, entendeu?
E no céu, como tem as passagens do Apocalipse que fala que diante da presença de Deus tem o tempo todo pessoas adorando e música e sons de harpa tocando 24 horas. Ah, mas isso é lá no céu. Jesus não nos ensinou para que seja feito na terra assim como é feito no céu. Você já tem resposta. O negócio é fazer, por fim, vocês vão acabar fazendo, mas vocês têm que explicar, vocês têm que ter um entendimento para explicar para os outros e ensinar para aqueles que chegam depois por que e como faz. Sempre o porquê e o como, certo? Então Isaías 62:6 para a próxima aula, certo prova, é certo que eu vou perguntar. Falando nisso, alunos da última aula, Joel 2:11, o que fala? Joel 2:11, Deus faz um chamado. Antes que venha o grande e terrível dia, Ele diz o que fazer. Antes que venha o grande e terrível dia, Deus diz: se arrependam, rasguem o seu coração e não as suas vestes, orem, jejuem e chorem, para que talvez Deus mude de ideia e volte atrás do decreto ruim. Isso que fala Joel 2:11. Da última aula, então, alguém me fala Isaías 56:7, o projeto de Deus. O que Deus fala em Isaías 56:7? Não precisa dizer igual, mas Deus promete 5 coisas para quem? E o que a gente aprende com isso? Tem que ter alegria na casa de Deus, que Deus vai nos dar a alegria de estar na casa dele. Não. Isaías 56:7, o que aconteceu? Sempre vocês têm que saber o quê? Como a Bíblia não é um livro de magia, não adianta saber frases isoladas, que muitas vezes não vai surtir efeito na vida. Então tem que saber sobre o que está falando, para quem e por quê. E o que a gente tira disso? Oi? Fala que Deus julgará toda língua, que se e que todos aqueles que maquineiam contra nós venham. 56:7? Ah, 56 pode ser sim. Isaías 56:7 é o nosso tema, né? 56:7 diz o seguinte: Deus estava falando para os judeus a seguinte coisa: o templo lá de Jerusalém ia ser destruído, e através do profeta Isaías, Deus profetizou para eles que no futuro ia trazer eles de volta para Israel. Vocês podem falar Israel, vocês podem falar para a terra deles, vocês podem falar para o Monte Santo, tá? E Deus já cumpriu, faz 71 anos Deus trouxe os judeus de volta para Israel, tá? Depois de 2000 anos. E se vocês, o dia que forem em Jerusalém, vocês vão ver, Jerusalém que está chegando, é um monte, tá? É um troço assim, grande. A gente sobe a Jerusalém, né? Então, qual que foi as 5 coisas que em Isaías 56:7 Deus prometeu para os judeus? Que ia trazer eles de volta para a terra, que ia reconstruir o templo, tá? Que ia dar alegria para eles. O quarto, que ia voltar a aceitar as ofertas, oferendas, os sacrifícios deles. E o quinto, que é o templo, que é a casa de Deus, ia ser chamado casa de oração para todos os povos. Então, gente, com isso a gente aprende o quê? Se Deus quer tornar a casa dele uma casa de oração, a gente construiu, alugou aqui uma casa para Deus, a gente faz o quê? A gente ora. A gente alugou essa igreja, a gente faz o quê? Faz um lugar de oração por todas as nações, para todas as nações. Entendeu?
Com isso a gente aprende, esse é o princípio de ter uma casa de oração. Certo? Se nós queremos ser parecidos com Deus, Deus quer ter uma casa de oração, a gente tem uma casa de oração para Ele. Compreende? Alguém sabe me explicar então agora Isaías 56:7? Na próxima aula vocês vão saber. Esse aí é certo. Esse aí o pai vai chegar e vai perguntar. É certo? Isaías 56:7, porque o que o nosso ministério, a gente chama da igreja aqui, mas é praticamente casa de oração que a gente tem. Então ele vai perguntar. Isaías 56:7. A Maria sabe. Fala aí, Maria. Isso aí, Deus falou para quem, Maria? Deus falou para o povo judeu que ia fazer isso daí. Então, se Deus, quando reconstruir a casa dele, vai querer tornar uma casa de oração para todos os povos, o que a gente faz? Construir também uma casa, um lugar para ele, um lugar, né, que sirva de memorial, como esse lugar aqui que a gente está hoje, e faz desse lugar uma casa de oração para todos os povos, como é hoje. Entenderam? Legal o princípio? Intercessão e parceria. Intercessão é o meio pelo qual a vontade de Deus é estabelecida na terra. Deus não age sozinho. Não há nada mais prazeroso que possa abastecer o coração de Deus para que se mova sobre a terra do que o choro da sua noiva, cujos desejos refletem o seu próprio desejo. Tá? E outra, intercessão e concordância com Deus. A gente pode, claro, orar por coisas pessoais e motivos pessoais de outras pessoas, mas uma coisa que não pode faltar é a gente orar em concordância com as coisas bíblicas, aquilo que Deus deseja, tá bom? O que fazer durante o turno da intercessão? Experimente uma oração agradável. Experimentar a beleza de Deus e o desejo ardente de Deus por nós é que faz uma oração ser agradável. Experimentar a beleza e o desejo de Deus é a fonte primária de poder que abastecerá um movimento de oração nos finais dos tempos. Então, toda oração feita, toda adoração feita, tem que ter um desejo principal, tem que ter um foco: amar a Deus, fazer com que Ele seja conhecido, fazer com que Ele seja reconhecido, fazer com que ele se sinta amado. Esse é o foco de todas as coisas. Quem estava na última aula, lembra do exemplo do zelo de Jesus no templo? Era por que motivo? Era por causa das vendas que estava tendo ao redor do templo e etc. Não era. Era por causa que perdeu o foco. Vocês lembram que Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus e o que é justo, e o demais vai sendo acrescentado. Então, o propósito de tudo, claro que no lugar que tem oração 24 horas, louvor e adoração, facilita e atrai avivamento, mudança da atmosfera no lugar. Mas pessoas, isso aí para quem tem uma vida com Deus, isso eu aprendi com meu pai a vida toda. O foco nunca pode ser as pessoas. É bom ajudar as pessoas, mas se quer servir a Deus, não seja esse o teu interesse, o teu propósito. Uma pessoa que serve a Deus, ela não tem o propósito de ajudar as pessoas. Ela vai acabar ajudando, mas ela não tem esse propósito. O único propósito é servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E aí ela alcança quem Deus quer alcançar, ela ajuda quem Deus quer ajudar, e assim é. Jesus era assim. Nunca, não está escrito em nenhum lugar que Jesus curou todos os doentes. Inclusive Jesus andou e passou várias vezes em Jerusalém durante os 3 anos e meio do ministério dele. E nesse tempo ele curou muita gente, mas está escrito lá em Atos, não sei, mas é por aí, tá? Que acho que era Pedro, depois que Jesus já tinha sido levado para o céu e ido embora, está escrito que tinha um homem que há muito tempo ficava na porta do templo pedindo esmola, e agora não lembro se ele era aleijado ou se ele era cego, mas eu sei que Pedro falou: eu não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho te dou, seja curado em nome de Jesus. Oi?
Levanta-te e anda? Então deve ser aleijado. Em Atos. Então vocês raciocinem. Jesus por 3 anos e meio passou por aquele homem aleijado e nunca quis curar ele. O cara estava de aleijado, Jesus, para aí. E seguia reto. Por quê? Não estava ali. Ele ama, as pessoas amam, mas não está ali com o propósito de ajudar pessoas, está ali com o propósito de servir a Deus. Aí o que acontece? Faz a vontade de Deus, que quem Deus quiser ajudar será ajudado, quem Deus quiser demonstrar amor será amado. Porque sempre, isso aí, vocês podem botar pode escrever na parede. Tudo que tu fizer por tua conta, se der errado, tu vai pagar. Se fizer por conta de Deus, duvido que dê errado. Se der, Ele dá o jeito. Certo? Com certeza. Bota a mão no fogo para vocês que é isso mesmo. Porque até uma pessoa, digamos que Deus te dá poder e dom para curar, e tu cura alguém que Deus não mandou. Tá? Daqui a pouco a pessoa ia morrer e não morre. No outro dia, só para dar um exemplo muito louco que me veio na cabeça agora. No outro dia acontece dela, é caminhoneira, está voltando de viagem agora, dormiu na estrada, caiu no volante, entrou para dentro da igreja aqui e matou todo mundo. Só um exemplo, nada a ver. Mas entendeu? O que vai dizer? Deus, por que tu curou? Não, tu curou por tua conta, não mandei orar para curar. Essa é a diferença entre tu curar e fazer, não só curar, qualquer coisa. Por tua vontade, por teu dom, por insistir a Deus e fazer algo porque Deus mandou. É a diferença entre a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. Tem muitas coisas que pode, né? Até mesmo os espias que foram enviados para ver a terra prometida, não foi Deus que mandou, o povo pediu, deu problema. E Deus disse antes dele sair, Moisés, se quiser enviar espias, envia, mas envia por ti, não por mim. Tipo assim, se der problema, Deus não assume, Deus não compra briga que ele não entrou. Isso aí não é certo, é característica dele. Mas vamos lá então. Toda oração agradável, pessoal do intercessor, não sei se vocês percebem as orações que os profetas fazem, que os homens de Deus, que Jesus, todas as orações, ninguém deles nunca orou dizendo: Deus, estou aqui hoje porque eu preciso te pedir uma coisa. Deus, tudo bem, tu lembra do tal lá? Numa oração pessoal, tu estava sozinho caminhando na rua e estava batendo bate-papo com Deus, tranquilo. Mas agora, uma oração corporativa, uma oração representando mais coisas além de tu, ou seja, uma oração por alguém, uma oração para a igreja, uma oração junto com os irmãos, é o exemplo que eu dei na aula passada. Deus é nosso Pai e Deus é nosso Rei. Em casa, tu pode chamar de papai, tu pode chamar do nome, tu pode deitar no chão, pode até fazer cócegas nele, mas não entra no palácio. E inclusive nenhum filho de juiz entra dentro do tribunal e chama o pai dele pelo nome e dá risada e faz o que faz em casa. Então com Deus é a mesma coisa. A gente vai fazer uma oração quando a gente está numa intercessão. Toda oração começa exaltando o nome de Deus e citando o que Ele é, como Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, que o nome seja exaltado, engrandecido e tudo por meio de nós. Sempre começa falando de Deus, sempre começa falando de Deus. Que nem a gente viu na aula passada a consagração a oração que Salomão fez, a consagração do templo. Ele começa de Deus, começa dizendo quem é Deus e o que Ele faz. Tá bom? Tá claro? Vocês têm uma pergunta?